Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que prazer te encontrar aí novamente. É sempre bom ter você todos os dias aqui, visto que nós estamos aqui desde 6 horas da manhã já esperando você, não é? Todo dia, de 6 horas da manhã, aqui no canal Minuto Missionário no YouTube, entra um vídeo novo. Já mais de 230 dias, mais ou menos, pouco mais que isso, nós estamos aqui estudando a Bíblia. E só no livro de Atos, não é? Nós já estudamos vários livros e estamos agora no livro de Atos dos Apóstolos. Certamente, se o Senhor assim permitir, iremos ter estudo para mais de um ano aqui, não é? Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Nós estamos no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, falando do resultado daquela reunião, né, que estava acontecendo em Jerusalém, deliberando sobre aquelas questões da admissão de gentios à igreja, visto que eles queriam colocar a circuncisão para os gentios como questão fundamental para a salvação. O versículo 13 do capítulo 15 nos diz assim, nós vamos ler do 13 ao 21. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas que está escrito, verso 16: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e de sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Nós lemos aqui agora o conselho de Tiago relacionado a todas as coisas do futuro. Nós estamos num momento importante da história da igreja, aqui nesse texto. Aqui estava sendo definido o caminho, não é, que a igreja iria estar traçando a partir da admissão de gentios. Pessoas como eu e você, se você não for descendente de judeu, há o corpo de Cristo, a igreja. A essa altura, Tiago era, como nós podemos dizer, o grande líder da igreja em Jerusalém. Capítulo 12, versículo 17, nos traz essa informação. Contando até entre os apóstolos, lá em Gálatas 1:19 é mencionado Tiago como um dos apóstolos. Esse Tiago, que era irmão de Jesus, não é? Você sabe disso? Ele era irmão de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, apareceu pessoalmente para Tiago, irmão dele. 1 Coríntios 15:7 nos traz essa informação. Tiago era uma coluna da igreja. Paulo afirma isso em Gálatas 1:19. Tão constante na oração que os joelhos de Tiago eram como joelhos de um camelo, de tanto orar, não é? Cascudos, duros. Era um homem de oração. Tiago, ele foi moderador dessa reunião. Por isso, quando termina o relato dos missionários, ele toma a palavra e pediu para que os irmãos o ouvissem. E ele passa, então, algumas informações importantes deliberadas ali naquela reunião. Como líder da igreja em Jerusalém, presidente daquela reunião, Tiago assume a tarefa de dirigir o plenário, formular as decisões que estavam sendo tomadas ali. E ele fala à assembleia, literalmente, Tiago aqui tem a última palavra, depois de todas as deliberações, todas as conversas ali naquela reunião. E com segurança, Tiago, referendo o testemunho de Pedro, Barnabé, de Paulo, confirmando a acepção, né, a aceitação de judeus, de gentios à igreja, concorda com as Escrituras. As próprias Escrituras confirmavam os fatos experimentados
pelos missionários, e é interessante mencionar isso, que tudo que foi relatado pelos missionários, as escrituras respaldavam, não é? Tudo que estava acontecendo ali. O que Deus havia feito por meio dos apóstolos conferia com o que havia dito pelos profetas, e essa concordância entre as escrituras e a experiência, entre o julgamento dos profetas e dos apóstolos, foi a conclusão de Tiago ao falar naquela reunião ali. Marshall, ele faz um comentário importante. Nós lemos aqui falando sobre o tabernáculo ser reedificado. O tabernáculo aqui deve ser entendido como a referência ao levantamento da igreja, né? Um novo lugar de culto em substituição ao templo. Nós sabemos naquela época, antes, né, no tempo da lei, existia o tabernáculo, o lugar de culto. E aí Tiago diz, olha, hoje é levantado um novo tabernáculo. E qual é esse novo tabernáculo? A igreja, somos nós juntos. Onde quer que esteja o povo de Deus, ali está a igreja de Cristo. É, portanto, mediante a igreja que os gentios podem chegar-se ao Senhor. Século após século, os hebreus alegavam o direito à aliança dentre todas as nações, e eles diziam ser somente eles o povo de Deus, aquele povo que Deus havia escolhido. Mas em Cristo Jesus levanta-se um novo povo de Deus. Levanta-se um povo agora, não escolhido lá no tempo de Abraão, não fazendo parte apenas por ser descendente de sangue de Abraão, mas agora tendo uma aliança no sangue de Cristo, estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. Hoje nós somos enxertados, somos filhos de Deus, mas a partir da aliança no sangue em Cristo Jesus. Aquele sangue derramado ali na cruz do Calvário. O conselho de Tiago espelha uma decisão unânime de todos ali reunidos. Os gentios estavam desobrigados do rito da circuncisão, como um elemento necessário para a salvação. Porém, Tiago enumera algumas questões aqui, vale a pena só algumas considerações. Tiago diz que eles deveriam abster-se de algumas coisas, para não criar problemas, para não criar barreiras de relacionamentos com os judeus. Os crentes gentios precisavam guardar essas regras para não ferir a comunhão com esses irmãos. Então, o que eles deveriam abster-se? Nós lemos aqui. Deveriam abster-se das contaminações com os ídolos, das relações sexuais ilícitas e de comer carne de animais sufocados, e também deveriam evitar comer sangue. Há várias interpretações dessas passagens aqui. Nós vamos apenas pegar alguma linha de pensamento aqui para compartilhar com você desses aspectos. John Stott defende que a melhor forma, porém, interpretar essas 4 exigências é que todas elas estavam ligadas às cerimoniais estabelecidas em Levíticos 17 e 18. A primeira exigência fazia menção a casamentos ilícitos em Levítico 18, especialmente entre parentes de sangue, que era essa observação lá em Levítico 18. As 3 outras exigências referiam às questões dietéticas, porém, pede aqui para impedir, esses pedidos aqui, é para que não pudessem impedir refeições juntas entre gentios e judeus, visto que os judeus tinham algumas regras que os gentios não observavam, e o pedido aqui é para que eles pudessem sentar e comer juntos, independente do que eles faziam. Aí coloca aqui, então isso aqui, essa abstinência aqui recomendada, deve ser entendido como um dever para manter a comunhão, a unidade, segundo John Stott, e não um dever essencial, mas uma concessão para que possa haver comunhão entre os judeus e os gentios. Eles deveriam, abrir mão de alguns alimentos, algumas formas de preparar esses alimentos. Essa mesma linha de pensamentos, Gonzalez ressalta que o propósito da decisão não é dizer aos cristãos que a lei só é válida nesses 4 pontos. O propósito é mais propriamente encontrar um meio pelo qual cristãos gentios possam juntar-se aos cristãos judeus sem violar a consciência desses. Então isso aqui é importante você observar,
O que foi colocado aqui é para que possa haver unidade entre os cristãos judeus e gentios. Eles moravam nas mesmas localidades, estariam juntos e eles precisavam manter a harmonia. E o que Tiago pede? Olha, releve algumas coisas para que você possa ter comunhão com esses irmãos. Quando a igreja se torna mais gentia e menos judaica na sua filiação, essas proibições foram perdendo a importância, quando ela vai se tornando mais de gentios. Por essa razão, o mesmo Espírito Santo dirige Paulo a escrever lá no 1 Coríntios capítulo 8, Paulo recomenda aos seus leitores que, embora, em última análise, comer carne de um animal sacrificada a ídolos não ajude nem atrapalhe, se houver alguém que escandalize com isso, deve abster-se de fazê-lo. Então, Paulo já traz uma outra visão desse aspecto. O que vale nos lembrar é a necessidade de manter a comunhão. Tem coisas que você releva para manter a comunhão, esse foi o pedido, não é? Não faça isso para que você possa estar junto com seus irmãos. Como é importante isso, não é? Existem valores inegociáveis. Eu estava estudando aqui, eu vou estar falando em outro momento. Tem coisas que são inegociáveis. O apóstolo Paulo, ele é intransigente quanto à verdade. Nas Escrituras não se negocia. Mas Paulo era sensível em relação à cultura. Tem coisas que não se negocia. Não é? A salvação unicamente pela fé em Cristo, princípios doutrinários não se negocia. Mas tem coisas que podem ser relevadas para você manter uma boa harmonia entre os irmãos. Isso falta tanto hoje, não é? Eu vejo tanta guerra entre irmãos por excesso de preciosismo. Mas você acha um dono da verdade, certo? Coisinhas que não fazem a diferença, mas que viram pé de guerra entre muitos irmãos. Tem coisas que não se negocia, tem princípios e valores inegociáveis, fundamentos da palavra. Mas tem coisas que são apenas excesso de preciosismo, coisas que você pode relevar para manter a unidade entre os irmãos, para viver em paz entre os irmãos. A gente precisa procurar preservar a paz e a harmonia, não a todo custo, mas em coisas que podem ser relevadas. Nós precisamos ter sabedoria para nos portar dessa forma, para evitar a guerra, para evitar a desarmonia. Porque onde há paz e a unidade, é aí que o Senhor derrama a sua bênção. Pensa nisso. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.